Olá pessoal, temos aqui um exercício interessante da parte de eletrostática que acaba exigindo do aluno um conhecimento teórico dessa área, da parte de eletrostática, como também da parte da mecânica. Antes da gente ler cada uma das afirmativas, a gente vai verificar as informações que o exercício vem trazendo e nós vamos fazendo algumas conexões teóricas para depois analisar o que ele afirma. Então, inicialmente, ele traz para a gente que existem duas placas metálicas A e B, e entre elas há uma diferença de potencial que ele está representando aqui VB menos VA. E esse VB menos VA, essa diferença de potencial, vale 2 vezes 10 à quarta volts. Essa é a informação do exercício. Pegando ela, pensando nesse resultado, pensando na matemática básica, quando a gente tem uma subtração, se o resultado dessa subtração dá um número positivo, o que isso significa? Significa que a ordem dessa conta, quando eu faço VB menos VA, com certeza o potencial elétrico na placa B, ele deve ser maior do que o potencial elétrico na placa A. Quando eu faço uma subtração e o resultado dessa subtração dá positivo, significa que a ordem dessa subtração é um número maior menos um número menor. Mas por que eu estou falando isso, Quando a gente entende, se a gente entende aqui que a placa B tem um potencial maior do que a placa A, como elas são placas planas aqui e paralelas, vai aparecer entre elas, nessa região, um campo elétrico uniforme. Sempre que eu tenho duas placas paralelas e há entre elas uma diferença de potencial, surge nessa região entre elas um campo elétrico uniforme. Esse campo elétrico, ele pode ser representado aqui por linhas paralelas. Eu poderia fazer várias linhas aqui paralelas e elas seriam igualmente espaçadas. A distância entre cada linha teria que ser igualzinho para representar um campo elétrico uniforme. Mas a gente não precisa de todo esse detalhe para esse exercício. Eu sabendo então que tem um campo elétrico, o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial, ele tem uma direção e sentido. Então, as linhas do campo elétrico, elas precisam sempre estar direcionadas no sentido do potencial maior para o menor. O campo elétrico, quando eu represento as linhas associadas a um campo elétrico, quando eu caminho por essas linhas, sempre eu estou saindo de um potencial maior para o menor e nunca o contrário. É o mesmo, se a gente fizer um paralelo com o campo gravitacional. Se eu representar aqui a gravidade com uma linha na vertical e para baixo, imaginando que aqui está o solo, se a gente caminha aqui a favor das linhas ou da linha aqui do campo gravitacional, a gente está saindo de uma altura maior e indo para uma altura menor. Quando a gente fala de campo elétrico, a nossa altura seria o potencial elétrico. Quando eu caminho do potencial maior para o potencial menor, eu estou me movimentando a favor dessas linhas, a favor das linhas do campo. Bom, sabendo isso, uma outra conexão que dá para a gente analisar é que ele afirma aqui que o elétron ele pode estar descrevendo uma dessas duas trajetórias, trajetória 1 e 2, e como o elétron ele possui carga elétrica e ele está dentro dessa região onde existe um campo elétrico, o campo elétrico ele vai atuar em cima da carga elétrica do elétron
e fazer aparecer nele uma força elétrica. E a força elétrica que o campo elétrico faz na carga, numa carga negativa, é sempre no sentido contrário à orientação desse campo. Então, independente do formato da trajetória, como o campo elétrico é para baixo e a carga elétrica do elétron é negativa, a força elétrica ela vai estar sempre no sentido oposto ao sentido do campo elétrico. Força elétrica aqui, no caso, para cima. Fazendo um paralelo também a um movimento de um corpo dentro de um campo gravitacional, que um objeto que foi lançado horizontalmente aqui, por exemplo, ou um objeto que descreve aqui um lançamento oblíquo, a gravidade ela é sempre orientada aqui para baixo. O campo gravitacional está sempre para baixo. O campo gravitacional ele atua em corpos que possuem massa. E aí ele faz aparecer nesses corpos a chamada força gravitacional ou força-peso. A força-peso ela é sempre a favor do campo gravitacional, independente do formato da trajetória que o corpo está descrevendo. Dependente do formato da trajetória, a força gravitacional ou força-peso vai estar sempre acompanhando a orientação da gravidade. Quando a gente fala de campo elétrico, o campo elétrico faz aparecer uma força elétrica no sentido contrário quando a carga é negativa e uma força elétrica no mesmo sentido que ele se a carga fosse positiva. Se a gente tivesse uma carga positiva se movimentando nessa questão, a força elétrica ela seria a favor do campo elétrico. Bom, então aqui com a informação dos potenciais, da diferença de potencial que o exercício trouxe, a gente conseguiu concluir a orientação do campo elétrico e a orientação da força elétrica que vai atuar nesse elétron. Com as informações que o exercício traz para a gente, não vai estar atuando nesse elétron durante esse movimento mais nenhuma outra força. Não teria mais nenhuma outra força presente. Geralmente nesse tipo de questão, quando ele quer que a gente utilize força gravitacional, por exemplo, ele daria o valor do campo gravitacional. Mas no caso aqui, como é um elétron que está se movimentando, a carga dele, a massa do elétron é muito pequena. Então, a gente pode desprezar a influência do campo gravitacional no movimento aqui desse elétron. Então, a única força presente que vai estar atuando no movimento do elétron, independente da trajetória que ele está fazendo, é a força elétrica. A força elétrica ela seria, nesse exercício, a força resultante que atua no elétron. Ah, mas aqui, Henrique, quando ele faz essa curva, ele não teria uma outra força presente aqui no movimento, na trajetória 2? A gente não pode estar confundindo força com velocidade. A velocidade dessa carga, ela vai estar sempre tangenciando a trajetória. Dependendo do ponto onde o elétron está passando, a velocidade vai estar tangenciando a sua trajetória. A velocidade acompanha aqui a trajetória que ele está descrevendo. Aqui no caso, se ele estiver saindo aqui do ponto X, a velocidade vai ter essas orientações. Então, velocidade é uma coisa, força é outra coisa. Não existe, para esse exercício, nenhuma outra força presente atuando aqui no elétron quando ele está nessa região entre as placas. Então, eu posso afirmar que a força elétrica é a força resultante. Sabendo isso, que a força elétrica é a resultante, mais uma conexão que a gente consegue aplicar é o teorema da energia cinética.
O teorema da energia cinética, que a gente vê inicialmente na mecânica, ele fala que quando eu analiso o trabalho total ou o trabalho da força resultante ou da resultante das forças que atuam no corpo, quando eu vejo esse trabalho da resultante, o resultado dele vai corresponder à variação da energia cinética que esse corpo está sofrendo. O trabalho da resultante é igual à variação da energia cinética. E como a gente já concluiu que a força elétrica ela é a resultante, eu posso escrever aqui que o trabalho da força elétrica acaba sendo igual à variação da energia cinética. O trabalho da força elétrica é a variação da energia cinética. Então, mais uma análise interessante aqui da gente tá fazendo. Dando sequência a essas conexões aqui no raciocínio teórico desses assuntos, a gente poderia pensar agora o que seria o trabalho da força elétrica. Como que eu calculo o trabalho da força elétrica, né, sem pensar aqui nessa primeira igualdade? Como que ele é definido, o trabalho da força elétrica? A força elétrica ela é uma força conservativa. E o que tem de mais uma força conservativa? O trabalho dela independe do formato da trajetória que esse corpo está descrevendo. Independe da trajetória. O trabalho da força elétrica, ele só vai depender da energia potencial que o corpo que está se movimentando tem no início, menos a energia potencial do corpo que está se movimentando no final. O trabalho da força elétrica, só para a gente definir ele, né, para a gente conseguir calcular o seu valor, eu posso fazer somente essa subtração, olhar para a energia potencial inicial do corpo e fazer menos a energia potencial final do corpo. Eu não preciso me preocupar se ele está se movimentando aqui na trajetória 2 ou 1. O que vai me interessar é o ponto de partida e o ponto de chegada em cada uma dessas trajetórias. E aí, abrindo essa expressão, a energia potencial, aqui quando a gente está falando de força elétrica, a energia potencial seria a energia potencial elétrica, que é calculada com o produto da carga que está se movimentando, vezes o potencial que ela tem no início, menos, aqui no caso, energia potencial no final é a carga vezes o potencial no final. Então, o cálculo da energia potencial é a carga que se movimenta, vezes o potencial naquela posição onde ela se encontra. Esse elétron, nesse exercício, ele está saindo da placa A e indo para a placa B. A placa A inteirinha, aqui ela vai ter o mesmo potencial. É como se fosse a altura uma determinada altura aqui que o elétron poderia estar passando. O ponto A tem sempre, em qualquer ponto que a gente analisa nessa placa de baixo, aqui nessa placa A, o potencial elétrico é o mesmo. É o mesmo nível aqui. Então, o potencial na placa A, em qualquer ponto aqui, vale VA. E na placa B, em qualquer lugar aqui, como se fosse a altura onde o elétron está passando, ele vai ter o mesmo valor. A altura aqui é a mesma. A gente fala que essas placas aqui seriam superfícies equipotenciais. Sempre que eu traço uma linha que forma 90 graus com o campo elétrico, o potencial elétrico nessa linha tem sempre o mesmo valor. Potencial, se aqui vale x, aqui é x também, o potencial tem o mesmo valor. A gente poderia comparar
novamente com a ideia de altura, né? Se eu tenho aqui a gravidade, se a gravidade está aqui, né, e aqui está o solo, por exemplo, se eu traço uma linha aqui formando 90 graus com a gravidade, qualquer ponto aqui está a uma mesma distância do solo, está a uma mesma altura. Então, não importa se eu olho para esse ponto, para esse ou para esse, a altura é igual. Bom, voltando então ali no cálculo do trabalho da força elétrica, voltando aqui embaixo, eu poderia colocar essa carga em evidência, abro parênteses e coloco a subtração potencial no início menos no final. Independente da trajetória que o elétron está fazendo, trajetória 2 ou trajetória 1, ele está saindo da placa A e indo para a placa B. Então, o potencial no início seria o VA e o potencial no final seria VB. Então, aqui seria A e B. A gente só troquei os nomes aqui, tirei o I e o F e coloquei A e B. Então, esse seria a expressão necessária para a gente calcular o trabalho da força elétrica. E olhando para ela, a gente verifica que realmente não depende da trajetória. O cálculo do trabalho da força elétrica, que é conservativa, independe da trajetória. Eu não tenho aqui, por exemplo, a distância que a carga elétrica está percorrendo. Eu não tenho... A gente está vendo aqui nessa expressão que ela não depende da distância que ela está percorrendo. Então, por mais que ela tenha andado uma quantia maior aqui na trajetória 2, isso para o cálculo da força elétrica não interessa. Só interessa a diferença de potencial entre as placas e o valor da carga que está, no caso aí, se movimentando. Então, com todas essas informações, né, com todas essas conexões que a gente fez nesse exercício, já dá para a gente descartar duas afirmações dele. Ele está falando aqui, primeiro olhando para a afirmação 3. O trabalho realizado pela força elétrica sobre o elétron na trajetória 2 é maior do que na trajetória 1? Não, né? A gente está vendo aqui que o trabalho ele só depende do potencial no início e no final. Então, eu poderia falar que o trabalho da força elétrica na trajetória 1 é igual ao trabalho da força elétrica na trajetória 2. O cálculo seria o mesmo. O elétron está saindo saindo da placa A nas duas situações e chegando na B nas duas situações. Então, o trabalho da força elétrica é igual. Então, já posso afirmar aqui que é falso o item 3. No item 2, a variação da energia cinética do elétron é a mesma independente dele ter percorrido as trajetórias 1 e 2? Esse item aqui é verdadeiro. Por que esse item 2 é verdadeiro? Se a gente está concluindo aqui que o trabalho da força elétrica na trajetória 1 é igual ao trabalho da força elétrica na trajetória 2, e a gente afirmou antes que o trabalho da força elétrica, como ela é a resultante, ela equivale à variação da energia cinética, da energia cinética. Então, a variação da energia cinética na situação 1 é igual à variação da energia cinética na situação 2. Então, realmente é verdadeiro o item 2. Agora, no item 1, ele quer que a gente calcule, né? A gente vai precisar fazer uma continha. Ele está dizendo, se o elétron tiver velocidade inicial nula, sua energia cinética ao atingir a placa B será de 3,2 vezes 10 a menos 15. Então, pensando aqui no teorema da energia cinética, como ele fala aí de energia cinética, eu vou usar o teorema da energia cinética. O trabalho da força elétrica, que é a resultante, é igual à variação da energia cinética que o elétron está sofrendo.
que é o trabalho da força elétrica? É a carga elétrica do elétron vezes a diferença de potencial entre as placas A e B, VA menos VB. E variação de energia cinética? Variação é sempre final menos inicial. É energia cinética final, então ele está saindo da placa A e indo para a placa B, então a energia cinética final é energia cinética na placa B, menos energia cinética inicial, né? A inicial ele está saindo ali do ponto X, eu vou escrever aqui X. Como ele afirma que ele está saindo do ponto X com uma velocidade inicial nula, a velocidade inicial dele é zero, energia cinética, né? Lembrando aqui, mais uma conexãozinha teórica que a gente precisaria ter em mente. O cálculo da energia cinética depende diretamente da velocidade do corpo. Esse V aqui é um V de velocidade. Então, se ele está saindo do ponto X com velocidade inicial zero, a energia cinética dele no início aqui, no ponto X, é zero. Então, o Q é a carga do elétron, que vale menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E essa diferença o enunciado já trouxe. O que a gente precisa tomar cuidado somente é com a ordem da subtração. Ele deu aqui, inicialmente, VB menos VA. Aqui na nossa conta é VA menos VB. Se eu mudo a ordem de uma subtração, o sinal do resultado nosso tem que mudar. Então aqui vai ser, esse VA menos VB vai ser menos 2 vezes 10 a quarta volts. Então, tomar cuidado com esse detalhezinho. Energia cinética no ponto B aqui do lado direito, somente. Aqui nós temos um produto, menos com menos fica positivo, esse número vai ficar positivo. 2 vezes 1,6 vai dar 3,2. E 10 elevado a menos 19 vezes 10 a quarta, eu somo os expoentes. Menos 19 com mais 4 vai dar 10 elevado a menos 15. Como a gente está trabalhando tudo no sistema internacional, essa energia ela é dada em joules. Energia cinética no ponto B. E aí, com isso, a gente verifica que é verdadeiro o item 1. Então, ele quer que a gente assinalar o que for correto, seria o item D. As afirmações D não, né? As afirmações 1 e 3. Item... Ah, não, tá certo. Aqui eu que tô fazendo confusão. Item D aqui. Afirmação 1 e 2. É tanta conexão teórica aqui que eu acabei não vendo qual item que é realmente o verdadeiro. Beleza, pessoal? Espero aqui ter ajudado vocês com esse exercício. Um grande abraço a todos.